Boa noite, irmãos. Estamos entrando um pouco atrasado aí a nossa live, mas conseguimos aí na correria, essa criançada aqui em casa, mas conseguimos entrar aí um pouco atrasado, mas estamos ao vivo aí. Esperar os irmãos virem entrando, depois eles vão entrando, a gente vai nos falando aqui e conversando. Bom, gente, antes de nos apresentarmos e tudo mais, vocês nos perdoem alguns barulhos paralelos, né, que tiver aqui na live, porque a nossa casa é bem próxima da rua, então vocês nos perdoem aí os barulhos paralelos que a gente tiver, tá bom? O meu nome é Mariana, né, sou, junto com Wesley, fundadora da comunidade Civilização do Amor, a qual estamos aqui transmitindo essa live, né? Então nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o tema de hoje, né? Que a gente é um tema muito bom, muito bacana, um tema que é interessante para todo mundo saber, independente se você é casado ou não, né? Mas é um tema muito interessante, que é sobre a união sexual no combate espiritual, que nós vamos já entrar aí. Convide aí você que está assistindo a nossa live, convide outras pessoas também para participar agora, né? Mande aí para seus amigos, porque vai ser um assunto bem bacana. Tá? O bom dessa live, né, assim para nós, que a gente também possa ser para vocês uma direção, né, na vida que o Senhor quer para nós, uma vida nova. O Senhor sempre tem algo bom para nós, o Senhor sempre tem algo melhor para nós, né? Muita gente busca tantas respostas e o Senhor às vezes permite a gente ter uma experiência assim com o amor dele, assim, uma transformadora. E a nós, né, foi através do corpo, a nossa vida foi modificada. A gente pode falar que é a segunda experiência do batismo em nossas vidas, né? A segunda experiência de fusão do Espírito Santo em nossas vidas, porque para nós foi renovador. Então não perca a oportunidade de convidar. Talvez uma pessoa que você conhece esteja precisando de uma direção, seja de uma palavra, seja dizendo até de uma cura, através da liturgia do corpo. Ela é isso tudo que a gente pode falar e um pouco mais ainda, né? Então vamos iniciar, né, essa live falando sobre esse tema tão interessante da união sexual no combate espiritual, né? Então assim, como que a gente pergunta, né, várias pessoas vêm falando, a gente ouve falar, quando a gente escuta a palavra sexo, né, o que vem na sua mente? Qual é a primeira coisa que vem à sua mente, né? Quando você escuta essa palavra. Então, você que está nos assistindo pode ir, né, nos respondendo, se respondendo aí no seu interior, nos seus pensamentos, né? A palavra, quando você ouve a palavra sexo, o que essa palavra te remete? Pensou bem aí? Então, nós vamos falar agora um pouquinho mais sobre isso. Vamos adentrar nisso daí. A gente sabe muitas vezes, né, que quando a gente fala a palavra sexo, infelizmente, com o pensamento mundanizado, né, não vem algo bom no nosso coração, né? A palavra sexo se tornou algo assim de prazer e uso, né, das pessoas. Então, quando a gente fala assim, a palavra sexo, muitas vezes causa, né, um desconforto, até um espanto, né? Um pouquinho mais pro lado aqui. Isso. Vou pegar você. A gente fez uma gambiarra aqui. Melhor. Nossa, aqui foi um improviso mesmo. Então, mas essa palavra sexo, ela te lembra o quê? Ela te lembra algo banal, no sentido assim de uso, ou ela te remete até Deus, né? Mas Mariana, como assim a palavra sexo me remeter a Deus, né? É o que a gente quer explicar pra você, né? Nessa live de hoje, né? Que a palavra sexo, ela pode sim te fazer lembrar de Deus, né? Porque assim, irmãos, a gente até fez umas anotações aqui, então vocês não ligam não se a gente olhar aqui pra baixo, tá bom? Mas é isso, o sexo dentro do casamento, né? O sexo no matrimônio, ele pode sim levar a gente a ter uma comunhão com Deus, né? E é esse o sentido do sexo dentro do matrimônio também. Além da união do casal, além da procriação, mas é mais ainda nos levar até Deus, né? Então, assim, nós vamos explicar aqui durante essa live, né, todas essas questões, tá?
caso, né, assim como nós também, a palavra sexo, ela sempre foi levada para o lado ao contrário do que realmente é Deus, como a Mariana falava. A palavra sexo foi levada para o lado ao contrário do que a gente falava, né? Mas a origem, primeiramente, né, vem de Deus a palavra sexo. É uma criação, Deus ele criou isso com perfeição. A gente já está explicando isso na live. Gente, vocês já viram o barulhinho no fundo? É nosso filho que está no berço, no carrinho, e ele já está incomodado de ficar no carrinho. Vou pegar ele ali. Bom, então, a união entre o homem e a mulher, irmãos, no matrimônio, ela vai abrangendo duas dimensões, né? Que é a dimensão corporal e também a dimensão espiritual. Então, a união entre o homem e a mulher no matrimônio abrange essas duas dimensões, a corporal e a matrimonial e a espiritual, né? Então, dentro dessa dimensão, o que nos remete também? Remete-nos à união de Cristo com a igreja, né? A união de Cristo com a igreja, ela abrange uma dimensão corpórea e também uma dimensão espiritual. Quando ali o homem, que no caso Cristo representando o homem, se entrega por amor à sua esposa, por amor à humanidade, por amor à sua igreja, né? Ali da cruz, na entrega total, na doação de Cristo na cruz, é aonde nasce a igreja, aonde nasce a mulher, aonde nasce a esposa, né? Então, o homem, no ato dele se entregar como sacrifício, né, ele faz com que nasça a feminilidade na mulher também, né? Ele assumir a sua vocação masculina, a mulher ela também assume a sua vocação feminina, né? Então, o tornar-se uma só carne também acontece com Cristo e a igreja. Também se tornou uma só carne, né? E é esse casamento final que nos aguarda, né, no final dos tempos, onde Cristo vai casar com a sua igreja, né? E hoje, né, a questão do sexo na sociedade de hoje, ela se vê mais um uso das pessoas. Então, o sexo totalmente fora do matrimônio, ele é extremamente para usar a outra pessoa, né? A gente fala, pode até haver amor, entre aspas, pode até haver paixão, mas muitas vezes a gente vê que a realidade não é essa. Que a realidade é que a pessoa se encontra, conhece o outro, se entrega, né, amor? E pronto, acabou. Foi isso, usou a pessoa, no outro dia não liga, no outro dia não quer nem saber, no outro dia já tá com outra pessoa. E dentro do matrimônio, o uso também é possível no sexo, né? O esposo usar a esposa usar o esposo. É possível sim. O que acontece dentro do matrimônio? Quando o homem usa a mulher somente para o seu prazer, quando ele só quer o prazer para ele, quando só ele quer gozar, né, no ato sexual, na união sexual. Quando muitas vezes não se preocupa com o que a esposa sente no ato sexual, né, amor? O que mais? A gente vê, assim, a questão dos anticoncepcionais, né? As famílias são fechadas, as pessoas são fechadas, as pessoas às vezes casam na igreja, né? Recebem a bênção de Deus, né? Mas esquece daquele ponto importante lá que eles fazem perante ao padre lá. Aquela promessa, né? Estão abertas à vida que Deus te mandar. Então, muitas vezes, isso se torna somente um sexo cômodo, né? Porque eles pensam assim, filho para mim, não, filho não dá, filho para mim vai dar trabalho, vai dar dor de cabeça. Então, e hoje também exemplos de muitos casais, né, que preferem se juntar, né? Se a pessoa realmente te ama, ela vai assumir um compromisso no altar de te amar eternamente, né? A pessoa vai assumir esse compromisso, então hoje em dia não tem esse compromisso mais, né? Se der certo, a gente se junta, se não der certo, não é isso. Já começa de forma errada, isso Deus não abençoa. Deus abençoa quando você leva a esposa no altar e Deus vê o sacrifício dos esposos, né, se entregando no altar um para o outro ali, né, fazendo essa entrega, que ali fisicamente a gente vê, né, dois corpos, mas depois que eles deitam na cama, depois que eles deitam no altar ali da família, que é a cama do casal, eles se consagram, ali se tornam uma só carne, eles se tornam um só corpo. Então, essa entrega abençoada por Deus, que é feita ali perante a Deus, e os casais se completam em casa, na igreja doméstica, né? Isso. Então, para a gente poder ter uma visão correta sobre a relação sexual, né, nós precisamos olhar para Adão e Eva, antes do pecado original, né? Então, quando Deus criou o homem e a mulher, ele criou para que ambos, um ao outro, fossem entregue doação total, sem a luxúria. A gente tem que entender assim, que antes do pecado original, quando eles estavam nus, eles olhavam um ao outro e não conseguiam ter um pensamento de luxúria, nossa, de desejo carnal, digamos assim, né? Nossa, eu vou
fornicação, essas coisas assim, não tinha. Que era uma pureza original, era uma justiça, um estado de ordem original. Tudo estava ordenado dentro do homem. Então o seu corpo, a sua alma, o seu espírito estava tudo ordenado, tudo andando conforme, tudo, como tinha que andar, como Deus tinha feito, planejado, né? Aí, então, quando o Adão olhava para Eva, ele não conseguia enxergar uma maldade quando ele olhava para o corpo de Eva. Ele enxergava um convite a fazer comunhão com ela, a ser comunhão com ela, a conhecer aquela alma, né? A fazer a vontade de Deus, né? Acima de tudo. E a mesma coisa Eva, quando olhava Adão, ela enxergava clareza, transparência. Ela não enxergava com luxúria, com desejo, nada disso. Ela enxergava com aquela vontade de se doar mesmo para aquele homem, porque essa doação, amba doação dos dois, remetiam eles a Deus, a comunhão que eles tinham com Deus, né? Então, quando o homem e a mulher se entregam na questão dentro do matrimônio, numa questão mais ordenada do amor, né? Numa ordem perfeita do amor, ali há também um convite de Deus a se fazer comunhão, a nós nos tornarmos comunhão com Ele, né? Então a relação sexual, ela dentro do matrimônio de uma forma ordenada, ela nos remete a uma comunhão com Deus, ela nos convida a ser comunhão com Deus também, né? Então, lógico que não é só através da relação sexual que Deus vai nos convidar a fazer comunhão com Ele. Existem muitos outros meios, mas dentro do matrimônio, numa realidade mais específica aos casais e aos vocacionados a isso, é isso. A relação sexual nos leva até Deus, né? Ela pode nos levar até Deus quando ela está sob a bênção dEle, quando Ele está ali, entende? É tão lindo quando você no ato sexual, com seu esposo, com a sua esposa, você sentir a presença de Deus. Sabe? Às vezes a gente fala essas coisas, as pessoas acham, nossa, mas isso é um grande pecado, né? Como isso? Isso é uma blasfêmia, é uma profanação. Não, gente, eu tenho, né, assim, quando eu estou num ato com o meu esposo, num ato sexual, eu posso sentir a presença de Deus ali e sei que Deus está feliz com essa comunhão, porque é isso que Ele deseja, que a gente se deleite, que a gente tenha prazer de estar tanto na presença dEle, como também quando a gente está na presença do nosso esposo, da nossa esposa. Né? Então a gente precisa ter essa visão. Imagina você, né? Você que assiste, você que é homem, ou você que tem a vocação para o matrimônio, você que é mulher que assiste, também tem a vocação para o matrimônio. Imagina, né, olharmos para a imagem de Adão e Eva, né? E Adão e Eva andar no jardim, né, assim, né, com os braços assim, Deus, né? Deus no centro, né, conversando com eles. Como São João Paulo, você não está aqui no centro. Está aqui no nosso centro aqui, só que assim, de braços cruzados assim, de um lado o homem, do outro lado a mulher e Deus no centro. Então, você vê que beleza que é essa união dos esposos, né? O primeiro esposos aí, o primeiro casal aí, Adão e Eva, né? A primeira relação sexual deles. A primeira relação sexual. Imagina que coisa mais linda que deve ter sido. E eles andarem assim no jardim, gente, é maravilhoso. Você pensa assim, a gente fica até emocionado. Eles andarem assim no jardim, ao lado de Deus, ao lado né, do Criador ali. E sabe, você poder caminhar com o Criador, né? Você está com o Criador. Conversar com puramente, ele. Entendeu? Conversar com o Criador puramente, sem pecado nenhum. Você está com Deus, caminhando, vendo os animais, tudo, e você está ali ao lado do Criador, né? Deus eleva-nos à presença dele, né? Elevou Adão e Eva à presença dele, por quê? Qual a sua imagem e semelhança, né? na imagem do amor. E os esposos, né? Quando entende essa entrega na relação sexual, entende essa entrega no sacrifício diário, entende essa entrega, é isso que acontece, é você estar ao lado de Deus, você caminhar com Deus, né? A relação sexual na Igreja Católica, ela é vista como algo maravilhoso de Deus, um plano maravilhoso de Deus, né? É lógico, aberta à vida, né? Aberta que Deus nos mandar, a vida, aberta aos planos de Deus, não uma relação que é limitada através de anticoncepcionais, como a Mariana falou, egoísta, através de preservativos, não, mas aquela aberta à vida. Você sim, estou aberto porque Deus mandar, porque quem dá a vida... Você lança na providência divina, entende? Você se lança na providência de Deus. Os casais abertos à vida, no ato sexual, na relação sexual, se lança
na presença de Deus, na providência de Deus. O que se Deus mandar para nós um filho agora, neste momento caótico que a gente vive, né, num desemprego, num estado de sei lá, de qualquer coisa que você esteja vivendo, de medo, Deus vai enviar, se for a vontade dele, ele é o autor da vida, né? Estamos abertos, Senhor, ao que o Senhor nos mandar, né? Assim como era Santa Zélia e São Luís, né? A Andresa até colocou aqui no comentário, né, que o homem e a mulher, Adão e Eva, olhavam para Deus e eram ícones, né? Um ou outro eram ícones. O que é o ícone? Aquele que nos remete, nos lembra alguma coisa, né? Nos lembra algo. É como um sinal, né, da Santíssima Trindade de Deus. É um sinal. O corpo do outro, o ato sexual, me faz estar em comunhão com Deus, né? Me faz querer estar em comunhão com Deus. Essa é a realidade da união sexual, né? Quando Deus criou o homem e a mulher. Era para isso. Que o corpo e o sexo existem, eles existem para proclamar algo, né? O nosso corpo, ele existe, não é meramente uma coisa material e pronto, acabou, eu existo. Não, mas é para proclamar algo. Para proclamar que eu tenho uma missão a cumprir como mulher, com uma alma feminina, como mãe. Eu tenho uma missão a cumprir, né? O meu corpo, ele é um convite à comunhão com meu esposo, sim, mas também uma comunhão com Deus, né? Com Deus, com a igreja, com meus irmãos, né? Então, isso é muito importante. Só que, aí a gente entra na questão mais específica da união sexual no combate espiritual, no tema, né? A gente vê que se o corpo, ele é feito para proclamar algo, que é essa união com Deus, essa comunhão com Deus, veja só, meus irmãos e minhas irmãs. Então, o inimigo de Deus sabe disso, né? Por isso não foi à toa que ele convidou Eva a comer do fruto proibido. Na verdade, amor, não foi à toa que ele fez esse convite a ambos e eles caíram, né? Então, eles sabem, o inimigo de Deus sabe que o ato sexual, que a relação sexual entre o casal, ali sobre o matrimônio, ele é algo que proclama, que é um sinal de Deus. E o inimigo de Deus, ele quer o quê? Destruir a Deus. Portanto, ele quer destruir essa visão da comunhão, essa comunhão com Deus, que o homem e a mulher pode ter através do matrimônio, ele quer destruir, né? Basta ver o quanto a união sexual é profanada, é desvalorizada. Basta ver quanto é atacado, quanto a família é atacada, quanto os casais são atacados com anticoncepcionais, com divórcio, né, amor? Com uso. E a gente vê, né? O inimigo, ele é muito astuto, ele é muito esperto, né? Você tá quietinho dormindo aqui, tá dormindo. Então a gente vê, o inimigo é muito esperto, né? Porque Deus, no começo da criação, né? Quando Deus criou tudo, né? Ele criou lá tudo, ele falou faça-se, né? Quando ele criou o ser humano, ele falou façamos. Então, ele viu que tudo era bom, mas o ser humano era muito bom. Então, quando ele criou o corpo, né, quando ele criou o corpo do homem e da mulher, ele viu que era muito bom. E o inimigo viu que aquilo ali tinha algo escondido ali. Tinha um plano escondido ali de Deus. Um plano maravilhoso. Os nossos corpos têm um plano de Deus maravilhoso. Como a Mariana falou, nosso corpo, a gente não foi criado à toa, nós temos uma missão. Nosso corpo responde a uma missão. Irmãos, isso é tão forte que Deus se encarnou no ventre da Virgem Maria, se fez corpo, entendeu? Se tornou carne. O que era palavra, o que era somente o verbo, se fez carne. Então nós vemos que o nosso corpo é um plano maravilhoso de Deus. A nossa vida, o que nós façamos aqui, é um plano maravilhoso de Deus, que o Senhor nos chama a viver. O inimigo, ele sabe disso. Como a Maria falou, o que mais é atacado hoje, é só você ver na televisão, você vê na internet, o que mais é mostrado hoje, né? O que menos se tampa hoje, né? A mulher, ela que é aquela que zela, ela que gere a família, ela que gera uma nova vida. É lógico que a mulher sozinha não consegue, né? Precisa do homem, mas ela tem essa missão sagrada de carregar uma vida no seu ventre, né? A mulher, a partir do momento que ela é fecundada, Deus dá uma alma para ela, então ela carrega uma alma no seu ventre, né? Então, a partir desse momento, nasce alguém ali. A partir daquele momento ali já tem uma imagem semelhante de Deus sendo gerada ali, né? E você vê o que é mais atacado, né? A taxa de natalidade está alta, não vamos ter filhos, né? Vamos tomar anticoncepcionais,
né? Vamos fazer isso, para que casar? Se a gente, então, né, a situação financeira é difícil. Se casa, para que ter filhos, né? E se tem filhos, para que muitos, né? Para passar as fome, para sofrer, né? No mundo que está hoje, esse é o pensamento do mundo de hoje. E aí a gente vê, como a Isla disse, que mais é atacado, mais é sagrado. Que é mais profanado, mais tem valor, né? Porque se tanto ataca aquilo, o matrimônio, união sexual, se tanto ataca, se estão tentando lançar anticoncepcionais e lançam, se usam anticoncepcionais, se falam de não ter filhos, se ataca a família, se quer mudar o sentido de família para famílias alternativas, né? Então quer dizer que isso é sagrado, isso tem valor. Peraí, é só a gente pensar, raciocinar mais um pouco, né? E aprofundar. E, gente, é assim, o inimigo de Deus, ele quer nos impedir de chegar à verdade sobre a nossa sexualidade e sobre a união uma só carne. É isso. O pecado, ele veio para nos cegar. Cegou Adão e Eva, eles começaram a se enxergar com luxúria, aquilo que era pureza virou desordem, aquilo que era ordenado virou uma bagunça, uma confusão, certo? Eles ficaram cegos diante do pecado ali, diante da situação da missão deles, né? Do existir deles, do sentido da vida deles. E ali a união sexual deles, Deus fala no Gênesis que a mulher ela será dominada pelo homem, né? E o homem, e aí vem todas as outras questões, as dores de parto, etc e tal. Irmãos, isso é porque o pecado, né? O inimigo de Deus quis tirar a verdade, quis que a gente ficasse cegos diante da verdade, né? Do sexo e diante da verdade do porquê eu existo, né? Da minha sexualidade, da união com a sua carne, não é verdade, irmão? Mas né, falando assim, irmãos, mas ai meu Deus do céu, é para ficar desesperado? Não é para nos desesperarmos. Adão e Eva, né, perderam esse significado, mas Deus é muito bom, né? Deus nos criou com um plano e Deus é perfeito em tudo que faz, né? Deus é maravilhoso, né? Mas o mundo aí tantas pessoas maus, tá? As pessoas se perderam, mas o plano de Deus para elas foi sempre maravilhoso. O plano de Deus sempre é maravilhoso. Então, a gente não percamos a esperança. Por quê? Porque, né, Mariana? Deus, como sempre, tem um plano pra gente. Assim, a gente precisa entender que a graça da redenção de Cristo, ela é muito maior do que a graça original, né? Antes do pecado. É muito maior a redenção de Cristo. Porque a gente tem um Deus para nos redimir, para curar a nossa cegueira. Jesus, ele veio para quê? Para curar os cegos, dar a visão aos cegos, né? E se o diabo tentou tirar a verdade, né, sobre mim, sobre o meu ser, se ele tenta tirar a verdade sobre a união nossa carne, Jesus, ele veio para restaurar a visão dos cegos, dar a visão aos cegos. E aí não é só os cegos fisicamente, aqueles que não podem enxergar, mas principalmente espiritualmente, né, para os casais que estão cegos, para os homens e mulheres de hoje que estão cegos, né? Como a Andresa, eu tô vendo aqui o comentário da Andresa, o quanto a perversidade entrou. Gente, olha só, entenda uma coisa. Nós estamos no meio. A batalha, olha só o que diz. A batalha pela alma do homem está sendo deflagrada no plano da verdade sobre o seu corpo. Né? O Papa João Paulo II, ele diz isso na Teologia do Corpo. Que o homem, a verdade sobre o ser homem, sobre o sexo do homem, até arrepia eu, está no centro da batalha entre Deus e Satanás. Gente, nós vemos isso bem claro na ideologia de gênero. Vocês acham o quê? Que ideologia de gênero é só para poder fazer com que algumas pessoas que usam de um lobby, né, dominem apenas o mundo ou controlem a taxa de natalidade, isso mais? Não, numa dimensão espiritual, é uma batalha espiritual muito grande. Porque se você tira o sentido do sexo, se você fala que o sexo é uma construção cultural, uma construção do ambiente apenas, né? Você está negando a verdade de que dentro de mim, que Deus me criou mulher para ser comunhão com Ele, né? Para ser comunhão com outro. Gente, todos nós somos derivados de uma união sexual. A união entre meu pai e minha mãe. Se não existir mais uma união sexual, como vai existir pessoas? Como vai existir famílias? Gente, isso é muito sério. É só a gente pegar a nossa árvore genealógica, nossos familiares mesmo, pegar a nossa árvore genealógica e
você faz sua árvore genealógica lá, você vê lá seu tataravô, seu bisavô, seu avô, seu pai, sua mãe e você. Tenta tirar somente uma união disso aí, do seu tataravô. Uma pessoa. Só uma pessoa. Vê se você vai estar aqui hoje. Vê se você vai existir hoje. Então, isso que era maravilhoso. Quando Deus abençoava, né? A gente vê lá no Antigo Testamento, quando Deus abençoava, ele abençoava o quê? A árvore genealógica, né? A bênção de Jacó, a geração, né? A bênção de Jacó, de Abraão. E assim era passada. Então, irmãos, a ideologia de gênero, ela sabe que isso é muito importante. Né, de você, né, optar pela vida, de você não somente, né, falar que a relação sexual é algo assim que você somente tem ali por prazer, né, de desconstruir, né, não quero ter mais filho, vamos ter relação por ter, né, mas não, por quê? Porque você vem de uma relação sexual, de amor entre os esposos. Você não veio de uma forma, né, às vezes, eu não vi de uma forma, mas não é, né, uma pessoa feita em laboratório, né? Você não é isso, você veio da generosidade, da entrega, da doação de alguém. E mesmo que você tenha vindo de uma relação sexual não desejada, ou por seu pai, ou por sua mãe, ou por um abuso, um estupro, não sei. Mas foi o querer de Deus ainda usar essa ocasião para que você tivesse vida, para que aquele ato não fosse determinante sobre o que você é, sobre o que você será. Entendeu? A gente não para pra pensar, né? Sobre o fato de você ter o céu um dia. Quando a gente vê né, os vídeos lá mesmo, né, quando a gente vê o vídeo lá, né, do espermatozoide, que ele vai até o óvulo da mulher, né? E você vê aquela corrida, irmãos, são milhares e milhares, entendeu? E você se destacar nesse... Se você não vê de uma forma desejada, mas eu não vi de uma forma desejada, mas você se destacar, então você vê que grita pela vida, né? O nosso ser grita pela vida. Tudo né? em nós está ordenado para buscar a vida, né? Tanto que a gente não precisa, ninguém precisa dizer assim, o espermatozoide vai, ele já foi programado para isso, né? O óvulo, o útero, esteja preparado aí, tá? Mas é uma coisa que já é natural, né? Deus nos criou assim, naturalmente para ser assim. Então, eu acho assim que a gente precisa olhar com um olhar espiritual para tudo isso que está acontecendo hoje no nosso dia. Questão da ideologia de gênero mesmo, que está querendo mudar na cabeça das crianças. Já na escola, dia 11 de novembro, a STF vai votar, né, para que a teoria de gênero entre nas escolas. Seja obrigatório falar sobre isso nas escolas. E nós, como cristãos, que conhecemos a verdade, conhecedores da verdade, nós devemos proclamar ao céu, a todo mundo, né, para que isso não seja feito, né, entrando em contato com os nossos deputados, enfim. Mas é uma das questões, e a ideologia de gênero ela é muito séria, ela quer mudar mesmo, né, essa questão do sentido do ser homem, do ser mulher e da união sexual, né, da união sexual. Porque se você tira o sentido da masculinidade e da feminilidade, da entrega ali, você cria uma relação fria, né, eu vou ter filho e muitas vezes é um bebê de barriga, de aluguel, enfim, uma fecundação, alguma coisa assim, um material que você usa para fecundar no laboratório, e aí, entendeu? Não é uma coisa assim que existe realmente ali a vontade de Deus, né? A bênção de Deus. E olha, gente, é uma coisa interessante, sabe? Quando a gente fala assim sobre a união do homem e da mulher, do sacramento verdadeiro, a gente para lá em Efésios, capítulo 5, a gente vê que São Paulo ele fala primeiro sobre o casamento, como deve ser o papel do homem, como deve ser o papel da mulher, né? Mulheres sejam submissas aos homens sejam, deem a vida por suas mulheres, se sacrifiquem como Cristo amou a igreja, né? E logo em seguida, em Efésios capítulo 6, a gente vê que São Paulo fala sobre o combate espiritual. Por que será, olha, que ele fala assim, nessa ordem? Né? Ele fala, né, do combate espiritual, da entrega, né, dos esposos, aí, quando ele fala do casamento. Por quê? Nós vemos o caminho de Cristo, o caminho que Cristo fez, né? Todo o sacrifício que ele passou, o caminho do Calvário, não é fácil, né? A gente que assistiu o Paixão de Cristo sabe, né, que aquilo conta um pouco. Então nós vemos o sacrifício. Para quê? Para que ele pudesse, né, se entregar e ser com a esposa, a igreja, um só corpo. Mas como assim, como você está falando, Wesley? Né? No alto do Calvário, lá, quando ele está lá já, na fase lá, né? O mal decretando já vitória, né? Jesus lá, né?
sendo crucificado, né? E a partir do momento lá que ele entrega, né, Pai, em tuas mãos está o meu espírito, né? Aí vem lá um soldado que até se converteu e fura Deus, né? E fura Cristo, Jesus Cristo na cruz, né? E abre o lado aberto de Cristo. E daí jorra, né? Daí jorra o sangue e água, né? E nós falando, como católicos, falando que ali jorra a igreja, ali jorra a esposa, ali Cristo ele faz essa união com a esposa, ali Deus Cristo se torna na visão corpórea, um só com a igreja. A partir daquele momento, né, nós nos tornamos um com Cristo, né, a igreja se torna um com Cristo. Como? Quando a gente se martiriza por amor a Ele, quando a gente se entrega por amor a Ele, quando vivemos nosso casamento, né, de forma santa. Então, ali se torna com Cristo um só corpo a igreja. Ali nasce. Então, São Paulo fala nessa visão, né, de você ser só um na imagem de Cristo, né? Isso no Efésios 5. Em Efésios 6, quando ele começa a falar sobre o combate espiritual, ele fala que a gente tem que estar com o cinturão da verdade. Né? E de fato, irmãos, só há uma verdade sobre o nosso corpo. Só existe uma verdade, né? Cristo ele veio nos redimir, nos levar, nos dar a mão e nos levar ao sentido correto, no plano original do amor de Deus, preparado para os esposos, né? Para o homem, para a mulher, para a humanidade. Então, quando ele fala de estar revestido com o cinturão da verdade, é estar com a verdade mesmo sobre a sexualidade, né? Estar com a verdade mesmo sobre o que é ser família, o que é a família. Família é a união do homem com a mulher, que gera vida, que tem a unidade dos casais, né? Do casal. Então, é estar revestido da verdade, com o cinturão da verdade, não largar a verdade, né? E sobre a verdade, né, que a gente quer falar. É sobre a verdade que a comunidade Civilização do Amor tem essa missão de falar. Né? A verdade sobre o porquê você existe, meu irmão, minha irmã que está me assistindo. Né? E essa verdade nós vamos abordar, né, através do curso na Teologia do Corpo de São João Paulo II. Isso daqui é só um aperitivo, né? É só um pouco dos temas, dos muitos temas que estão preparados para você neste curso, que vai ser iniciado no dia 22 de novembro. Viu? Dia 22 de novembro nós vamos iniciar nosso curso sobre Teologia do Corpo. Vai ser um curso totalmente online, onde as aulas vão ser disponibilizadas semanalmente para você, onde você vai ter acompanhamento de um tutor, né, de tutores que vão te acompanhar nos seus estudos, onde vai ser um grupo de WhatsApp, onde você vai poder tirar as suas dúvidas, onde nós vamos encaminhar para você um material de estudo, para você nunca mais esquecer disso que você vai estudar, tá? O valor do curso é um valor, gente, assim, só de gastos mesmo, de custo, porque é um valor de R$ 49,90. Esse valor você não acha em lugar nenhum, tá? Você pode pesquisar os outros cursos disponíveis da Teologia do Corpo, mas é R$ 49,90 apenas, que você pode pagar através de cartão de crédito, cartão de débito, boleto, bancário, enfim. Você pode... a gente facilita para você, para tudo isso, para você poder conhecer um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre essa verdade, né? Que é a Teologia do Corpo, de São João Paulo II, né? Isso, a união sexual no combate espiritual, ela, né, é um dos temas, é um dos muitos temas que a gente tem neste curso. E é o que a gente queria dar um pouco de aperitivo para vocês, né, amor? Na quinta vamos ter mais lives, né? Provavelmente na quinta vai ter mais umas com outro tema. Mas só pra você entender um pouco dessa verdade que eu estou querendo falar para você. Como é importante você que é solteiro fazer esse curso, né? Que parece que você fica esperando assim, só que você não sabe esperar a pessoa que Deus preparou para você. Aí já aparece primeiro, você vai, você que é solteiro ou solteira. Ou você também muitas vezes, né, fica esperando, meu chamado é meu matrimônio, então você fica nessa indecisão e não vai para o celibato nem para o matrimônio, né? Fica no muro, né? Então você não busca uma verdade e decide estar com a verdade, né? Para você poder entender. Então, só para você poder entender, e para você também que é casado, para entender a verdade, essa verdade está falando para você. Porque nunca é tarde para a gente conhecer a verdade, né? Então, olha, exemplo aqui da gente, que a gente está aqui, ó, nosso exemplo aqui, né? Eu, né, e a Mariana. Eu amo a Mariana e a Mariana me ama, né? Eu sou amado por ela e ela me ama. Então vamos supor aqui, ó, pai e filho. Gente, um exemplo bem,
Pra você poder entender o plano que Deus tem para nós, esposa, e o plano para você, para cada um que tem sobre a verdade. Pai e filho, né? Vamos supor, Deus Pai e Deus Filho. Deus Pai amou tanto o mundo que deu Deus Filho para salvar o mundo. O amado e o amante. Ou ao contrário também pode ser, o amado e o amante. Né? Então, dessa entrega de amor, né? Desse intercâmbio de amor, né? Você amando tanto, gerou o Espírito Santo, o amor. Gera o Espírito Santo, o amor. A gente não sabe como é o início e o fim da Santíssima Trindade, mas a gente sabe que na comunhão entre as 3 pessoas, esse intercâmbio de amor, né? Um alimenta o outro, né? E é a imagem da família terrena, né? A gente vê aqui, então, agora a imagem da família. Eu amo muito a Mariana, desse amor, dessa entrega total nossa, tá aqui. O nosso filho, né? Que é o amor maior entre nós, que é a vida. Então você vê como é esse plano que a gente quer revelar para você nesse curso. Como é que esse plano maravilhoso. Esse é só um pouco que a gente está dando para você. Só para entender como é que é o plano de Deus para você. Né? A gente falou da família, mas também tem a visão dentro do celibato. Né? Aqueles que buscam o celibato, né? Que pretendem viver o celibato dentro de uma ordem, ou o celibato leigo. Tem muitos hoje que vivem o celibato leigo. Então esse é um plano de Deus, esse é um dos planos de Deus que a gente está dando para você. Um aperitivo aí. Pra você ver como é que é maravilhoso, irmãos. Eu falo para vocês, irmãos, não falar que nem, não olha esse dinheiro como um gasto, mas como um investimento espiritual para você. Na sua vocação. Assim como um dia pra gente foi. Assim como um dia pra gente foi, né? E a nossa vocação, a gente vive agora, a nossa vocação do matrimônio, a gente já vivia. Mas, vou falar com toda sinceridade, abriu os céus para nós. E nós fala com toda a emoção. E abriu os céus para nós, e a gente vê que a gente tem como, né, ser moradores do céu. Né? A gente não se contenta mais com o purgatório. Com a nossa vocação, a gente agora enxerga o céu, assim como São Luís e Santa Zélia, né? A gente vê assim, meu Deus, eu sabia, mas agora eu sei, né? Como o Padre Paulo Ricardo diz. Eu sabia, mas agora eu sei. Na verdade, a gente sabia do sentido da união, do sexo, a união sexual, mas a gente não tinha dimensão do quanto isso passa, gente, transborda a gente, né? Atinge outras dimensões e até no futuro. Né, atinge o futuro. Por isso que a gente fala da questão da união sexual no combate espiritual, é que a união dos esposos está mesmo em constante combate, né? Onde você vê assim que o uso do anticoncepcional é o inimigo da união sexual e espiritualmente gera algo de muito ruim, de maldição, gente. Isso é sério, de maldição, né, para novas gerações, de maldição sobre a mulher. Você vê tantas mulheres que usam anticoncepcional durante tantos anos e quando finalmente param de usar para poder engravidar, não conseguem. Muitas mulheres não conseguem porque o período da fertilidade já passou, né? Porque esses anticoncepcionais já deram uns efeitos colaterais tão fortes no útero, no ovário, no seu organismo, que a mulher não consegue engravidar, né? E a mesma coisa o homem, né? Quando você coloca ali algo artificial, algo que impede a entrega total do homem, da mulher, de se lançar na providência divina, isso atinge o mundo espiritual também. Então, o fato da gente não ser abençoado, eu não tô falando assim no sentido de prosperidade, não, tá, gente, só. Mas também pode acontecer muitas coisas na nossa vida que a gente nem sabe na dimensão espiritual, principalmente para nós católicos, que acreditamos, temos uma fé, né, que vivemos a nossa religiosidade. Acontece tantas coisas no nosso mundo, no nosso mundo aqui, matéria, que a gente tem nem dimensão que pode ser por uma coisa dessa. Porque infelizmente está afetando, está tendo um combate espiritual ali muito grande, onde Deus está querendo falar a verdade sobre o ato sexual e os esposos estão, não, eu não quero saber. O egoísmo está cegando os esposos. Eu não quero conhecer a verdade, eu não quero conhecer Deus. Gente, isso é muito sério. Para vocês terem noção de quanto é sério, a gente já está encerrando aqui, mas para a gente ter noção do quanto isso é sério, praticamente, gente, eu ouso dizer que mais de 80% dos casais casados hoje no matrimônio, infelizmente, não vivem um matrimônio. Não estão casados. Como assim, Mariana? Por quê? Tem casais que se casam que nunca tiveram uma união sexual
sem o uso de preservativo, sem o uso de um anticoncepcional sintético, sem nada. Tem casais que 25 anos, 20 anos, que nunca tiveram uma união sexual sem ter alguma intervenção, alguma coisa ali dentro. Então, esse casal, nós podemos considerar, né, que eles estão casados realmente? Eles estão vivendo plenamente o matrimônio? Quantas crises conjugais estão acontecendo na vida de casais que usam anticoncepcionais, né, amor? Primeiro porque na questão biológica traz para a mulher muitos hormônios, o que faz a mulher ter mais depressão, o que faz a mulher ter mais crise de ansiedade, né? A nossa alimentação também, tem muitas outras coisas, mas isso é muito triste, gente. Né? Vocês estão colocando aqui, né? Isso é triste demais. E aí? O que fica pra mim, Mariana? Eu quero ser uma profeta. Eu quero ser profeta, eu e o Wesley queremos ser profetas. E a linguagem do nosso corpo deve proclamar a verdade. Então, no meu ato sexual com o Wesley, na minha união sexual com ele, eu quero ser profeta. Eu quero proclamar a verdade. Então, portanto, eu quero ter uma união sexual plena, sem nenhuma intervenção, sem nenhum desses inimigos aqui. Pode acontecer que nesse combate espiritual que existe dentro da união sexual, existam outros inimigos que a gente ainda não conhece. Mas o inimigo do anticoncepcional, dos efeitos colaterais do anticoncepcional, não somente na questão fisiológica, na questão, né, de harmonia, sintonia entre o casal, psicológica, mas na dimensão espiritual, isso é um inimigo a menos para nós. Porque eu e o Wesley queremos proclamar com os nossos corpos a verdade. E se caso você, né, assim, Deus colocasse no meu coração, se caso você, né, tem uma vida aberta com o seu esposo, né, tem um ato aberto, um ato de gerar vida, né, porque o ato aberto, ele é um ato de amor que gera vida, mas se Deus assim, né, não quis, né, gerar uma vida entre vocês, olhe com essa esperança para aqueles que você pode adotar uma família, você pode ajudar, você pode ter filhos espirituais, né? Veja assim que ali vocês estão gerando a vida, mas perante a Deus o espírito de vocês estão se tornando um só, porque vocês estão tendo essa entrega, estão tendo esse oferecimento ali. Se Deus não mandou para vocês uma vida, não é para olhar com olhar de tristeza, mas olhar daqueles que muitas vezes não são amados, muitas vezes que são deixados de lado, muitas vezes que precisam de uma família de verdade, um exemplo de uma família. E Deus quer dar a vocês filhos espirituais, exemplos de famílias espirituais. Então, irmãos, é isso que a gente vai estar abordando no curso. E muito mais. E outra coisa também, sabe? Falando um pouquinho mais agora a respeito desses inimigos, né? A Andresa tinha colocado aí pra gente, né, Andresa? Obrigada pela sua participação aí. O pessoal tem participado aí. Coloquem mais coisas que a gente vai falando, vai comentando. A respeito da pornografia. Isso não somente nos solteiros, mas muito da pornografia dentro dos casais, entre os casais casados, né? Que também é um inimigo, é um combate espiritual muito grande aí nessa união sexual, porque o homem, ele sempre vai ter, se a pornografia no caso for homem, mas a gente, por incrível que pareça, também tem mulheres que são viciadas na pornografia, né, amor? Existe um grande número aí, aumentando, de mulheres viciadas na pornografia. E aí você vê assim, que o homem, por que a pornografia é tão assim destrutiva pro casal? Porque o homem, ele não tá fazendo sexo com a esposa dele, né? Ele tá fazendo sexo na mente dele com a atriz do filme de pornografia, com a mulher da revista da Playboy, né? Com a outra pessoa que ele, né? Não, a esposa dele tá sendo objeto, né? A mesma coisa a mulher. Tá usando o esposo de objeto, porque tá imaginando o cara lá, o Brad Pitt, o Ricardão, não sei, né? E isso, infelizmente, também afeta, é um inimigo. É um inimigo nessa união sexual, a pornografia. E é totalmente destrutiva, gente, porque isso também afeta os pequenos, né? Cada vez mais meninos, meninas, crianças estão tendo acesso à pornografia infantil. E a pornografia, né, como o João Paulo fala, ela mostra muito pouco o que realmente é, né? O ato sexual entre o casal é um ato ali em que eles se entregam entre eles fechado, né? Um ato ali que a cama ali é o altar e os esposos ali se entregam ali um para o outro ali na presença de Deus, somente Deus assiste, né? E a pornografia, ela mostra demais, né? E ela não mostra o íntimo, o verdadeiro. A coisa que o João Paulo II fala é isso, não é um ato que gera vida, mas é um ato que gera usar, é um ato que a pessoa só usa, né?
usa para usar e descartar. Não é um ato realmente feito de entrega total. Não tem uma entrega ali, né? É igual as pessoas que não são casadas na igreja, né? Não é aquela ato assim que Deus assiste. A partir do momento que você casa na igreja, irmão, a partir do momento que você está debaixo da bênção de Deus, Deus assiste você. Como a Mariana falou, é algo assim que você é prazeroso porque está na presença de Deus. E quando não está na presença de Deus, então é algo que Deus não assiste. A fidelidade do casal é ferida. Quando o voto da fidelidade que você faz a sua esposa, seu esposo, diante de Deus, é ferido, diante das testemunhas. É extremamente ferida quando você está num ato sexual pensando em outra pessoa, é adultério no coração. Entende? Quando Jesus fala assim do adultério, quando ele fala para os fariseus, né? Mas eu digo que quem cobiçar a mulher do próximo, quem pensar na mulher do próximo já com desejo, né? Já adulterou em seu coração. E isso, a gente acaba adulterando no coração, no pensamento. Você pecou gravemente, meu irmão, minha irmã. Corre se confessar, né? Eu acho assim, interessante, a gente está falando sobre esses assuntos, mas eu jamais quero que você pense, você que está nos assistindo, que de repente esteja dentro dessa realidade, de uma dessas realidades que a gente está acusando, apontando, que nós estamos acusando você, que nós estamos julgando você. Não. Nós, assim como um dia nós fomos curados da cegueira, Jesus ele vem para curar os cegos. Então, aceite isso como uma misericórdia de Deus tocando no seu coração agora, você que é casado, né, que tem esse vício, infelizmente. Procure um sacerdote, confesse quantas vezes for necessário, comungue quantas vezes for necessário para vencer o vício da pornografia. Não só da pornografia, gente, porque a pornografia também leva ao vício da masturbação. Quantos homens, né, se masturbam mesmo estando casados? Acham que quando casar, não, quando eu casar eu vou vencer o vício da masturbação. E não é assim, porque na verdade, gente, se você se casa para poder vencer algo, vencer um vício, você já está casando errado. Você não está casando com o verdadeiro sentido. Sim, a graça do sacramento te ajuda a vencer o vício? Ajuda, com certeza. Porque, né, existe uma graça sobrenatural dentro do sacramento do matrimônio. Porém, não é tudo, não é só isso. Você não está casando só para vencer um vício, só para não pecar mais na castidade com a sua noiva, né, amor? Pelo contrário, até quando na teologia do corpo a gente explica um pouco sobre essa questão, quando São Paulo fala, né, que é melhor casar do que abrasar-se, mas isso daí é no curso de teologia do corpo que a gente vai explicar. Porém, você não vai vencer a masturbação simplesmente porque você casou. Pelo contrário, você vai talvez usar mais a sua esposa, né, para vencer essa masturbação. É uma desordem dentro, né? Transforme, né? São Tomás de Aquino fala assim, ao contrário de virtude, é vício. Então transforme o seu vício em virtude. Isso. Eu tenho vício, então a virtude é que é algo que é bom, que te eleva para Deus. Então, irmão, primeiramente, né? É uma predisposição ao bem, né? Tem que ter força também. Não adianta a gente pedir a graça de Deus e não fugir de ocasiões, não adianta pedir a graça de Deus e ficar em situações de deixar se levar. Então, peça a Deus a virtude. Isso a gente já está falando muito no curso. Então, isso para você, esse curso para você é um caminho novo. Sabe uma coisa que pode ajudar muitos que estão nos assistindo a vencer a masturbação, a vencer essa questão desses vícios? É o hábito de uma vida saudável, né, amor? De praticar esporte, de acordar cedo, né? Muitos jovens, a gente que é jovem, né? Eu sou jovem ainda, tá, gente? Mas quando eu era solteira, eu acordava tarde, não tava nem aí, né? Quando era final de semana, principalmente, porque durante a semana eu tinha que trabalhar. Mas quando você começa a predispor o seu corpo, né, a acordar cedo, né, é uma espécie de uma mortificação, né, amor? Aonde você vai treinando o seu corpo, né? Para outras questões futuras também, né? Para outras predisposições futuras. E isso faz muito bem. Vai ler um livro, não fica no celular só, né? A não ser que seja para assistir as lives da comunidade Civilização do Amor, tá? Outra questão que o Sábio colocou, da questão dos anticoncepcionais. Voltando agora aos anticoncepcionais um pouco, né? Que eles são obrigatórios. Gente, infelizmente, existe uma cultura e uma indústria muito forte na medicina, aonde os anticoncepcionais são extremamente divulgados, né? E muitos médicos, não vamos colocar a culpa nos médicos, né? Porque muitos médicos nem sabem, né? Apesar de terem estudado medicina e tudo mais, mas eles nem sabem para o que eles estão colaborando, né? Mas é uma indústria muito forte, uma cultura muito forte. Então, os anticoncepcionais, muitas vezes,
eles vêm assim realmente como uma obrigatoriedade. Você tem um ovário policístico, vai tomar anticoncepcional. Você tem acne, vai tomar anticoncepcional. Como se isso fosse resolver, mas não se procura a causa. Simplesmente quer dar um remédio para aliviar do sintoma, né? Que é a acne e tudo. Mas e a causa da acne? Qual é? Será que é uma alimentação, uma má alimentação? Procura uma nutricionista, né? Vai fazer um exame mais específico para saber, né, o porquê. Vamos tratar essa acne. O ovário policístico, há tantas outras formas de se tratar o ovário policístico, né? Inclusive que são muito mais eficazes do que o anticoncepcional, né? Os profissionais da saúde, que são católicos, peçam também ao Senhor, né, essa iluminação mesmo para correr atrás da verdade, né, e usar da sua profissão, né, para promover uma civilização do amor mesmo, uma civilização que propaga a verdade, né. Que mais aqui? Vamos ver. A gente já vai encerrar, gente. A questão da apimentar apimentar a relação também. Muitas mulheres tomam na ignorância, é verdade, Jéssica, tomam na ignorância porque o médico receitou e é bom, né? Ao invés de decidirem que o corpo é templo de Deus, as pessoas hoje fazem sepulcros, exatamente, Pedro. É isso mesmo, infelizmente. Quando a gente não tem a verdade, é uma coisa muito interessante essa questão do sepulcro. Só pra gente poder já ir encaminhando para encerrar. A respeito dos inimigos, da união sexual, né? Desse combate espiritual. O homem está no centro do combate espiritual, em especial quando ele se conhece a si mesmo. Os nossos corpos realmente são sepulcros caiados quando a verdade nós não deixamos a verdade nos libertar. É quando nós temos a verdade, porque a verdade habita em nós, mas nós não fazemos essa busca pela verdade, essa ascese, né? Essa renúncia de nós mesmos para garimpar, para abrir o terreno ali e encontrar a verdade, tá? Então, essas questões todas que nós falamos aqui, se todos os casais para casar, prestes a casar, né, soubessem disso, nós mudaríamos essa questão da realidade do matrimônio, né? Teríamos muito mais matrimônios em si. A igreja, ela nunca vai anular, né, um matrimônio, ela vai dar nulidade, vai decretar nulo aquilo que nunca existiu, né? Infelizmente é essa, é uma miragem, uma ilusão, mas não existiu o matrimônio em algum momento. E aí é onde ela analisa, né, em qual aspecto que não existiu o matrimônio, em quais aspectos que não existiu o matrimônio. Então, vamos fazer esse caminho junto. Por isso eu quero convidar você que me assiste, compartilhe essa live com seus amigos, compartilhe o curso da Teologia do Corpo, apenas R$ 49,90, você vai saber muito mais coisas sobre isso. Na quinta-feira nós vamos ter mais uma live, como nós já tínhamos falado, né? E você também vai poder estar nos acompanhando aí neste mesmo horário, né, amor? Às 9 horas mesmo. Faça investimento para sua alma, né? Esse investimento espiritual. Às vezes a gente gasta aí engordando, né? A gente come pizza aí, né? Come lanche, né? E às vezes aí no final... E isso não traz coisa boa para o nosso organismo, né, gente? A saúde nossa fica debilitada, né? Eu falo isso porque também eu dei uma crescida depois que eu casei. Mas olha isso como... E o espírito, como a gente investe no nosso espírito, né? Então a gente vai lá, a gente tô gordinho, vou fazer uma academia, vou comprar um tênis bom, né? Vou fazer crossfit, nada contra, né? Então você investe no seu corpo, agora invista na sua alma, né? A gente vai na missa assim, entende? Mas é muito bom também a gente entender os planos e projetos de Deus para a nossa alma, né? É tão maravilhoso você ir na missa e realmente você receber o corpo de Cristo como entendendo todo esse plano misterioso de Deus. Então, não olhe esse valor, R$49, não, olhe como um investimento. Vai ser muito bom para você, irmão. Como um dia a gente fez e a gente quer partilhar para você essa graça, a gente convida você a fazer com a gente esse curso também. Você que é casado, você que é casal que está nos assistindo, que vai depois assistir a gente também quer convidar você. Se de repente você olhou para dentro de você, do seu matrimônio, da sua realidade, você viu, puxa, eu não estou vivendo aquilo que realmente eu devo viver, é um convite, tá? Deixa que a verdade te confronte, porque é ela mesma que vai te convidar agora, tá? A conhecê-la mais profundamente. Então venha
venha na certeza de que Deus é misericordioso. E é por isso, para os cegos que ele trouxe a verdade, para os cegos que ele trouxe a verdadeira visão. Lógico que nós não vamos conseguir abranger toda a dimensão daquilo que é o mistério divino a respeito do homem e da mulher, a respeito da união sexual, né? Mas a gente quer, junto com você, fazer esse caminho, tá bom? Então Deus abençoe você, faça o nosso curso, que vai começar dia 22 de novembro. Você que nos assiste pelo Instagram, mande um direct, né? Manda um direct pros seus amigos. Você que nos assiste pelo Facebook, né? Chama no Compartilhe. Messenger. Se caso queira fazer o curso, está sem graça, mas chama a gente no Messenger, que a gente vai estar mandando para você também o formulário de inscrição. Irmão, não perca essa oportunidade, eu repito. Não perca essa oportunidade que Deus está te dando para crescer espiritualmente, tá bom? Então, obrigado a você que nos acompanhou até agora, que esteve com a gente até agora, né? Para todos aqueles que participou da nossa live, que mandaram perguntas, né? Que mandaram... Sávio, a Jéssica, a Andresa, o Pedro, todos vocês que estavam participando, perdão se eu de repente, né, esqueci de alguém aqui. O Wesley no Facebook já manchou aqui no botãozinho. Gente, mas Deus abençoe vocês aqui, amor. Deus abençoe vocês. E quinta-feira nós temos mais um tema muito bom, tá? Não vou falar o tema aqui, tá, pra vocês, porque eu me esqueci do tema. Mas deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Vou mandar também um abraço aqui pro João e Laurinha, né, que nos acompanhou aí. Obrigado, irmão, aí, por ter nos acompanhado pela live. Espera que eu já vou passar o tema. Deus abençoe vocês também. E os irmãos que nos acompanharam pelo Facebook, né? Aqui a gente fez uma gambiarra aqui, eu acabei mexendo no celular aqui na gambiarra e atrapalhei a gambiarra aqui, né? Então, agradeço a Deus que me acompanharam. Aqui se não mandaram perguntas, que puderam acompanhar. E compartilhe, irmão. Compartilhe com os seus amigos. Compartilhe no seu Facebook, no seu Instagram. Que mais pessoas vendo isso vão encontrar esse caminho, tá bom? E agora a gente vai passar o tema A próxima live é a diferença entre amor e luxúria, tá bom? Como que eu faço para descobrir, para discernir se o que eu estou sentindo é luxúria ou é amor de verdade? Você já se perguntou sobre isso? Se isso é simplesmente algo que é desejo, né, uma atração, ou se realmente é algo realmente mais verdadeiro? Você quer saber sobre isso? Então acompanha quinta-feira com a gente na nossa live, tá bom? Aqui nesse mesmo horário, às 9 horas da noite. Deus abençoe, gente! Fica com Deus.